Eu gostaria de agradecer o convite feito pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia para nós participarmos deste programa de educação à distância. Estamos abordando a possibilidade de nós realizarmos uma anestesia para um paciente portador de nefropatia. Nesta nefropatia, é importante a gente entender o que é que acontece também com o rim com relação à insuficiência renal, principalmente aguda. Na insuficiência renal aguda, existe uma lesão, principalmente lesão tubular. E por que que acontece? Seria uma incoerência porque o rim deveria ser o órgão mais preservado, mesmo em condições de extrema hipovolemia, porque ele recebe aproximadamente 20% do débito cardíaco. Acontece que o rim tem uma condição que é a região medular, em que a relação da demanda de oxigênio ela está bastante reduzida na porção medular da alça de Rayleigh. Isso porque nós temos nessa região uma condição quase que de hipóxia, redução muito grande de oxigênio. De tal maneira que é nesse local o local de vulnerabilidade do rim, que é a porção mais da alça ascendente e uma porção do túbulo proximal que emerge, que entra e que vai até a região medular. E tem diversas substâncias que podem atuar para produzir a nefrotoxicidade. Uma delas são as próprias substâncias produzidas pelo organismo, que são endógenas, que são as mioglobulinas, a bilirrubina conjugada e a hemoglobina. Por quê? Isso foi descoberto quando houve a grande bombardeio de Londres, em que as pessoas sofriam traumas, que é a chamada síndrome do esmagamento. E essa síndrome do esmagamento causava uma insuficiência renal. Exatamente porque o indivíduo tinha o esmagamento e todas essas substâncias iam atuar no sentido de produzir uma necrose tubular, uma necrose do túbulo. Hoje em dia, sabendo desse mecanismo, todos os que vão fazer o primeiro atendimento, a primeira coisa é introduzir bastante líquido a esses pacientes traumatizados, de tal maneira que isso faz com que a região medular diminua a sua concentração, diminua a sua hipóxia, existe uma maior circulação, de tal maneira que substâncias como a mioglobina, bilirrubina conjugada e hemoglobina, elas têm uma condição de absorver oxigênio e por isso elas competem. Parece que o mecanismo é esse. Com isso, existe uma certa redução de oxigênio nessa área com a consequente lesão. Bom, exógena, nós temos vários antibióticos aminoglucosídeo, tipo a anfotericina B, ciclosporina, o próprio cisplatino, contrastes radiológicos e agente vasoconstritor, todos eles podem atuar causando um insulto muito forte e produzindo nefrotoxicidade. Bom, a causa de doença renal, ela é, em maior parte, causada por esses 3 fatores etiológicos. O primeiro deles é a diabetes. Então, o paciente com diabetes, ele pode vir a desenvolver tardiamente a doença renal
no estágio final. Hipertensão arterial é outra causa importante de nefropatia e a própria glomerulonefrite. Então, nós vamos anestesiar um paciente com a doença renal, principalmente a terminal. Inclusive, existe cirurgias como o transplante renal, em que nós vamos atuar no paciente nessa condição. Bom, o efeito da insuficiência renal crônica acontece e, de maneira acentuada, esses pacientes têm o quê? Hipertensão arterial sistólica. Mais de 80% desses pacientes. Então, nós vamos ter um paciente que fazem uso de medicamentos hipotensores, né? Fazem uso crônico de hipotensores. São pacientes que desenvolvem também arteriosclerose, né? De maneira muito mais rápida do que a população. Apresentam um índice alto de doença miocárdica isquêmica, falência ventricular, é possível, né? Acidente vascular, lipemia, enfim. O rim, como está diretamente ligado na parte de volemia, o sistema cardiovascular é um dos que são mais prejudicados na doença renal. Além disso, nós temos a possibilidade de doença hemorrágica. Ou seja, na doença renal nós temos uma alteração plaquetária. E isso foi responsável por 60% da mortalidade na fase pré-diálise. Porque com a diálise, essa doença hemorrágica praticamente desapareceu. Mas existe ainda alguns pacientes que apresentam alteração da doença hemorrágica. E principalmente quando eles têm essa hemorragia, eles precisam ser submetidos a uma cirurgia rapidamente. Existe o tratamento dessa doença hemorrágica que pode ser feito com a desmopressina, de maneira tanto endovenosa como intranasal, subcutânea, 0,3 micrograma por quilo. A grande complicação é cefaleia e taquicardia. E a desmopressina está contraindicado em paciente com coronariopatia. Pode ser usado também o estrógeno. Só que o estrógeno usado 6 mg por quilo, ele só vai atuar ou só vai ter efeito após o 5º dia. Então, há necessidade de 5 dias pré-operatórios para fazer esse tratamento. Ou então, o uso de crioprecipitado, 10 bolsas de crioprecipitado, no caso de uma cirurgia de emergência. Aí, o tratamento com ambas é definido exatamente a depender da necessidade. Porque se nós temos um prazo mais prolongado, esse paciente tem um problema de sangramento por uremia, o ideal, se for uma cirurgia de rotina, é o uso de estrógeno por um período aí de vários dias, né? De uma semana e tudo. Os outros, tanto o tratamento com crioprecipitado e a desmopressina, pode ser feito e a ação dele é relativamente rápido, no período de, por exemplo, no caso da desmopressina, de 4 a 12 horas, e aliás, o crioprecipitado de 4 a 12 horas, e a desmopressina de 2 a 4 horas, que é o efeito máximo. Também, esses efeitos levam de 1 a 1 dia e meio agindo, né? Quer dizer, de maneira que o pós-operatório há necessidade de continuar, se continuar o sangramento. A insuficiência renal crônica pode atuar em diversos órgãos e sistemas. O efeito do sistema respiratório como causa, esse paciente
pode ter um edema pulmonar, exatamente porque o rim perdeu a capacidade de controlar a volemia, né? Esses pacientes podem desenvolver também derrame pleural e pneumopatias. O renal crônico tem a possibilidade de desenvolver uma neuropatia periférica e autonômica. E ele pode apresentar alterações mentais devido às alterações causadas pela uremia. Devido a alterações do metabolismo do cálcio, do magnésio e de uma série de eletrólitos, esses pacientes podem desenvolver uma osteodistrofia e fraqueza muscular. Agora, muito importante é que a uremia pode causar tanto úlcera péptica como náusea e vômito. E mais importante para nós da anestesiologia é lembrar que o paciente renal crônico pode desenvolver um retardo gástrico. E isso é muito importante, principalmente quando ele quando ele se alimenta de alimentos sólidos. O líquido, claro, já não tem tanta diferença no retardo gástrico. Mas o alimento sólido, a gente tem que considerar esse paciente como um paciente sempre com o estômago cheio. Da mesma maneira que o gestante. Então, mais ou menos esse tipo. Lembrar, finalmente, que esse paciente pode desenvolver uma anemia normocítica normocrônica e ter atividade de plaquetas diminuída. Agora, anemia normocítica normocrônica é facilmente tratada hoje com o uso da eritropoetina por 4 semanas. Enquanto a atividade plaquetária diminuída, ela pode ser melhorada com principalmente a atividade de coagulação da plaqueta com a hemodiálise, diálise peritoneal. O paciente com insuficiência renal grave, ele pode, num caso de emergência, a desenvolver a hiperpotassemia. E essa hiperpotassemia pode causar um risco muito grande de vida desse paciente. Esse paciente pode vir a falecer se não houver tratamento da hiperpotassemia. Por isso que a hiperpotassemia é melhor avaliado através do eletrocardiograma. Então vocês podem ver que o sinal mais importante da hiperpotassemia é a elevação da onda T. É uma onda T pontiaguda característica da hiperpotassemia. Então quem está anestesiando um paciente com doença renal tem que ficar atento para esses sinais da hiperpotassemia e fazer o tratamento. O tratamento da hiperpotassemia, ela deve ser iniciado com o gluconato de cálcio, 10%, 10 a 20 ml, quando houver sinais de hiperpotassemia pelo eletrocardiograma. Houver aumento da onda T pontiaguda. Porque ele vai, na realidade, preservar a sobrevida do paciente. De modo que o gluconato de cálcio é usado inicialmente. Só que ele não altera o potássio plasmático, ele só restabelece a relação cálcio-potássio. A insulina usada 10 unidades associada à glicose a 50%, 50 ml, que é a chamada solução polarizada, ela é usada, aí sim, para que o potássio penetre dentro da célula. Outros fármacos podem ser usados, que também atuam, diminuindo a hiperpotassemia, que é
o agonista beta-adrenérgico, o bicarbonato, só que alguns autores recentemente têm mostrado que o bicarbonato só age tardiamente. De modo que no tratamento da hiperpotassemia, o bicarbonato só deveria ser usado para tratamento da acidose metabólica. A eliminação do potássio, porque os itens que eu falei, principalmente a insulina e o agonista beta-adrenérgico, eles fazem com que o potássio entre para dentro da célula, mas continua no organismo. A eliminação, ou seja, a excreção do potássio, só é feito com o uso de resinas de troca catiônica, ou então através da diálise. A indicação de diálise, ela é feita quando o paciente tiver uma sobrecarga de líquido, ou então havendo elevação do potássio ou hiperpotassemia, acidose grave, pericardite e coagulopatia. Porque na coagulopatia existe uma substância que é eliminada por diálise, que é a succínico biguanídrico, que parece que essa substância ela atua em nível de plaqueta, dando alteração da adesividade plaquetária. E, finalmente, quando nós vamos realizar o bloqueio neuromuscular, nós temos que imaginar que existe relaxantes musculares que são totalmente eliminados pelo rim e que hoje nem existe na prática clínica, como é o caso da galamina, o doxacúrio e o pancurônio. Então, quando nós temos um paciente com insuficiência renal, as drogas que nós devemos usar são drogas que tenham uma baixa eliminação através do rim, que é o caso do atracúrio, do cisatracúrio, do rocurônio ou do próprio mirvacúrio. Nós vamos dar então continuidade à aula que o professor Pedro Tadeu acabou de ministrar aos senhores. E aproveitando também, gostaríamos de agradecer à Sociedade Brasileira de Anestesiologia esta oportunidade e nós vamos falar sobre ressecção transuretral de próstata. Isso é importante porque 38% das cirurgias urológicas constitui-se em ressecção transuretral. Destas, 95% são realizadas com anestesia subaracnoide, de tal forma que discutir anestesia não é bem o sentido dessa nossa conversa de hoje. Mas 29% dos pacientes apresentam hiponatremia e 6% apresentam um quadro bem mais grave, que é a síndrome da ressecção transuretral de próstata. A próstata é um órgão que pesa em torno de 20 gramas. O crescimento dela vai com a idade e cresce em torno de 0,4 gramas por ano. E vários fatores estão envolvidos, entre eles os fatores metabólicos, dietéticos, a hiperinsulinemia e fatores genéticos. Também o aumento do 5-alfa-hidroxitestosterona e a diminuição de genes supressores, como é o caso do gene P53. A proliferação glandular forma nódulos e esses nódulos fazem uma compressão da uretra com obstrução à saída da urina. Com essa obstrução, o paciente vem com queixa de restrição urinária, dor à micção, infecções urinárias frequentes, urgência miccional e aumento da frequência e noctúria, podendo ter também hematúria, calculose. E a mortalidade era, 3 décadas atrás, razoavelmente alta, 7,5 por cada 100 mil pacientes, e hoje, cerca de 0,2 por 100 mil pacientes. O adenoma prostático tem como tratamento ou a ressecção transuretral de próstata ou a cirurgia aberta. A cirurgia aberta é reservado para os casos cuja próstata tem mais que 100 ml.
a RTU, para próstatas entre 50 e 100 ml. A ressecção transuretral teve início já desde 1930 e vários métodos foram usados. Hoje, os métodos mais usados é a ressecção a laser, ultrassom, com temperatura variando entre 80 e 100 graus, a eletrovaporização, e outros métodos que, independente do método, necessita, todos eles, um líquido de irrigação cuja finalidade maior é de dilatar os espaços anatômicos, remover tecido ressecado, remover sangue do campo para permitir uma melhor visibilidade para o cirurgião realizar o procedimento. O líquido de irrigação, o líquido ideal, nós infelizmente, não contamos com ele. Seria um líquido não eletrolítico, para impedir a dispersão de energia elétrica do ressectoscópio, um líquido não tóxico, para ambos, tanto para o local onde ele é administrado, como sistemicamente quando absorvido, um líquido que seja transparente, para não interferir no campo visual do cirurgião, que tenha baixo preço para poder ser usado sem restrições e que seja principalmente isotônico em relação ao plasma, para evitar hemólise intravascular. Os líquidos de irrigação existente, eles são vários. Já usamos muito água destilada, hoje menos usado, mas água mais carboidratos é o que existe. Na realidade, soma-se à água a glicose, ou sorbitol, ou manitol, ou glicina. E esses carboidratos têm a finalidade de aumentarem a osmolaridade do líquido. Mas mesmo assim, todos eles são hipoosmolares em relação ao plasma. Permitem boa visibilidade, mas podem causar um certo grau de hemólise, se bem que muito menos do que a água destilada. A água destilada, ela é hipoosmótica, promove hemólise intravascular. Com isso, há liberação de hemoglobina livre no plasma, com todas as suas consequências. E também um problema diretamente envolvido no rim, com vacuolização, necrose e descamação do epitélio da alça de Henle e dos túbulos distais, podendo levar a uma falência renal. O sorbitol produz uma diurese marcante. Ele é metabolizado no fígado a frutose e glicogênio. Portanto, ele aumenta o nível de glicose sanguínea e deve ser usado com muito cuidado em diabéticos. E um outro problema que o sorbitol apresenta é aquela cola, que parece que gruda a luva do cirurgião, gruda os instrumentos cirúrgicos, e o cirurgião não gosta muito desse tipo de líquido de irrigação. A glicina é a que mais se usa, é um aminoácido não essencial. No plasma, sua concentração varia entre 13 e 17 miligramas por litro, e ela vem sob forma de glicina 1,5%. É uma solução hipotônica, portanto, a absorção pode levar a edema, chama atenção para o edema cerebral. Ela não causa hemólise e o seu metabolismo produz amônia. E a amônia, como sabemos, inibe a transmissão do sistema nervoso central, podendo dar um quadro de encefalopatia. E também pode causar dano ao miocárdio, aumentando a incidência de infarto agudo do miocárdio. O manitol, também bastante utilizado entre nós, é um açúcar hexaidratado, portanto um álcool, não é metabolizado no organismo e a excreção renal é feita sem reabsorção. Produz uma diurese osmótica com perda eletrolítica, podendo levar à hipotensão arterial. O manitol é usado a 3%. Esses líquidos todos são hipoosmolares em relação ao plasma. Portanto, a absorção reduz a osmolaridade plasmática. E essa redução faz com que água saia
do intravascular para outros espaços, como o espaço intracelular e o espaço extracelular. Na realidade, a maior parte desse líquido deslocado vai para o espaço extracelular, numa quantia de cerca de 75%, e 25% para o espaço intracelular. A absorção de líquido durante uma ressecção transuretral de próstata, ela depende de alguns fatores já bem conhecidos e estudados. Um deles é a pressão intravesical. Outro, quantidade de veias lesadas durante o procedimento. Também interfere muito na absorção a abertura da cápsula prostática e a perfuração da bexiga. Também o tipo de irrigação e a altura do frasco de irrigação, promovendo uma pressão maior nesses vasos lesados, com consequente absorção maior. A absorção, quando é realizada intravascular, tem como principal mecanismo a lesão venosa. E o doente apresenta, de imediato, náuseas e vômitos. Extravascular, o principal mecanismo é a lesão da cápsula prostática e ou da bexiga. E o doente apresenta uma hipotensão arterial e bradicardia. Esses sintomas da absorção de líquido, lógico, dependem do líquido utilizado, mas normalmente o doente apresenta agitação, pode apresentar náuseas, vômitos, cansaço, cefaleia, confusão, sensação de agulhada no organismo, no corpo, visão borrada, cegueira e coma dentro de um quadro de edema cerebral. Os sintomas relacionados ao volume absorvido é bem característico. Até 300 ml de volume absorvido, nenhum sintoma nós vamos ter em nossos doentes. Até 1 litro absorvido, nós vamos ter taquicardia. Até 2 litros, hipotensão e bradicardia. 3 litros ou mais, nós podemos dividir no intraoperatório, doente com hipotensão, bradicardia, insuficiência cardíaca e hipóxia, podendo ter um quadro já de edema pulmonar. E no pós-operatório, além desses sintomas vistos no intraoperatório, nós podemos ter náusea, diarreia, tremores e chegar à convulsão pelo edema cerebral. As complicações outras intraoperatórias na ressecção transuretral de próstata envolvem sangramento, disritmia cardíaca, extravasamento de líquido para outros espaços e o pior deles, a síndrome de absorção de líquido. Assim, as alterações eletrocardiográficas relacionadas à absorção fluídica é basicamente uma bradicardia, com aumento do intervalo PQ e QT, aumento da duração do QRS e aumento da amplitude da onda T. Num trabalho de Anderson, 700 pacientes estudados, foram vistas complicações em 18% dos pacientes após RTU. Dentre eles, falência cardíaca, 6,5%. Sangramento com necessidade de transfusão, 3,9%. Retenção do coágulo, 3,3%. Infecção geniturinária, 2,3%. E outras complicações, como sepse, infarto agudo do miocárdio, edema, hipotermia, hiponatremia, cerca de 2%, totalizando aí 18% de complicações. Mas a complicação mais temida e mais grave é a síndrome da RTU. É uma complicação extremamente grave que leva a sintomas cardiovasculares e pulmonares e também sintomas para o lado do sistema nervoso central, porque ocorre um aumento muito grande do volume absorvido, às vezes maior do que a própria volemia. Nesse caso da síndrome, nós temos como sintomas dispneia, náusea, hipertensão, aumento de pressão venosa central, bradicardia, hiponatremia, hipervolemia, hipotensão, hipotermia, hiperpotassemia, coagulopatia, falência renal, edema cerebral, ou choque cardiogênico. Vejam que é extremamente rico em sintomas, dada a gravidade desta síndrome.
A síndrome está diretamente envolvida ao volume infundido. Assim, um volume infundido de 10 litros ou menos, não absorvido, mas infundido para o procedimento, em 83 pacientes não tivemos nenhum paciente com síndrome. A infusão entre 11 e 20 litros, em 229 pacientes, tivemos 4 com síndrome, 1,7%. Até 30 litros, 11 pacientes, 6%. Até 40 litros, 14 pacientes, 21,5%. Mais que 40 litros, o que já é quase uma loucura, 30% dos pacientes com síndrome. Numa média, nós temos aí um total de 6% dos pacientes apresentam a síndrome da RTU. Um outro ponto importante e relacionado também com o volume infundido é o tempo cirúrgico. Assim, um tempo cirúrgico de até 20 minutos, nenhum paciente teve síndrome. Até 40 minutos, 1,8% dos pacientes apresentaram síndrome. Até 1 hora, 60 minutos, 4,2%. Até 80 minutos, 15,8%. E mais que 80 minutos, 19,1%. Portanto, o tempo cirúrgico e, consequentemente, relacionado ao tempo, o volume infundido, definem uma condição do doente ter ou não a síndrome da RTU. Essa síndrome, então, frisando mesmo, está na dependência do tempo de ressecção. Se ele for maior do que 60 minutos, nós temos quase 17% dos pacientes podendo apresentar síndrome. E o peso prostático, que vai estar relacionado com o tempo também. Mais que 30 gramas de peso prostático, 22% dos pacientes podem apresentar síndrome. E o volume de líquido de irrigação utilizado. Mais do que 30 litros, 23% dos pacientes apresentam a síndrome. E a possibilidade de desenvolvimento, tendo um dos itens, ou tempo de ressecção maior que 60, peso prostático maior do que 30 gramas, ou volume infundido maior do que 30 litros, um desses itens só, nós temos 16% dos pacientes apresentando síndrome. 2 dos itens acima, já 25% dos pacientes. E os 3 itens acima, 45%, quase metade dos pacientes apresentando, então, a síndrome da RTU. Bom, se é tão grave assim, como podemos diagnosticar precocemente a síndrome da ressecção transuretral de próstata? A literatura, se formos levantar, ela se preocupa muito com isso desde tempos muito idos. 1947 já se preocupava com isso e se media naquela época a concentração do ácido salicílico no sangue. Depois veio a concentração de glicose no sangue. Depois medida por isômero radioativo, já em 91. Em 93, medida da concentração de sódio no sangue. Essas técnicas, de certa forma, foram abandonadas por serem demoradas, invasivas e caras. Depois veio o cálculo do volume sanguíneo, que também foi abandonado por não ser confiável, porque existe durante a ressecção perda urinária, perda sanguínea e, consequentemente, erro. Depois, a medida do volume absorvido pela exalação do etanol, que veio para ficar, por ser um método adotado, por ser um método instantâneo, não invasivo e barato, e que nada mais é do que o tão popular bafômetro. Coloca-se o aparelho para o doente expirar nele e, pela medida da concentração da exalação do etanol, se calcula então o volume que foi absorvido. A absorção de líquidos pela entrada e saída também foi muito usado e alguns serviços ainda usam. Mas tem muitos fatores de erro que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro é a bolsa plástica que fica na prateleira, às vezes um tempo longo, e há uma evaporação de líquidos de 50 até 100 ml. O volume não é tão certo quanto a gente imagina. O uso de volume após bloqueio subaracnoide, o que se usa e também deve ser computado. E a formação de urina aumentando a quantidade na saída. A concentração expirada de etanol
A mais usada é a glicina, que vem a 1,5%, e tem etanol a 1%, né, para que se possa detectar na expiração, consequentemente houve então uma absorção. Se quiserem fazer, a glicina a 1,5%, 3 litros dela, se você adicionar 38,3 ml de álcool absoluto, 99,5%, você vai ter a glicina 1,5% com etanol a 1%. É um método seguro, simples, acurado, não invasivo e barato. Portanto, essa monitorização da absorção hídrica, né, pela concentração de etanol nos gases exalados, deve ser usado e é um método fidedigno e rápido e barato. O controle pode ser feito de 10 em 10 minutos, até a gente notar a absorção de 1 litro, 1000 ml. Nesse caso, a cirurgia deve ser apressada. E passar o controle de 5 em 5 minutos. Se chegarmos a 2.000 ml absorvido, a cirurgia deve ser discutida com o cirurgião, com possibilidade de ser encerrada. Mostramos aqui, né, graficamente, como são os pontos, né, e o cálculo da absorção de líquido pela exalação do etanol. Né? Uma absorção de até 1,5 litro, né? A cirurgia só apressada, uma absorção de 1 litro, cirurgia tranquila, e uma absorção acima de 2 litros, a cirurgia deve ser suspensa naquele ponto, porque a síndrome da ressecção transuretral de próstata é muito grave. Uma comparação interessante, para quem acha que é caro esse método, o custo de um único paciente na unidade de terapia intensiva por uma absorção maciça de líquidos, consequentemente uma síndrome da RTU, esse custo é maior que o custo da monitorização com etanol por 1 ano em todo o hospital. Então vale muito a pena. Também para evitar a síndrome, nós devemos observar alguns pontos importantes. Primeiro, um entendimento entre o cirurgião e o anestesiologista. Isso deve ser fundamental. Não é? Tem que ter em mente que é uma equipe que está tratando do doente e não equipes isoladas. Limitar a duração da cirurgia caso ela se estenda. Minimizar a exposição a vasos venosos abertos. O cirurgião deve tomar o cuidado para não abrir veias, não é? Sem cauterizá-las, não abrir a bexiga e não abrir também a cápsula da próstata. Fluido de irrigação, máximo a 60 centímetros de altura do campo cirúrgico. Isso é muito importante e a gente vê uso de baldes de fluido a 1,5 m, 2 de altura, para que aquilo faça uma lavagem excepcional, só que com essa pressão toda, uma veia aberta, absorve-se praticamente tudo. Esse fluido não pode estar a uma altura maior do que 60 centímetros do campo cirúrgico. Limitar a distensão da bexiga, evitando aumento de pressão. O cirurgião deve escoar a bexiga de tempos em tempos, evitando uma distensão, um aumento de pressão dentro da bexiga, que também favorece a absorção. Manter adequada a pressão sanguínea do doente, porque um doente hipotenso, as veias também absorvem uma quantidade maior de líquido. E manter temperatura e monitorar a absorção, principalmente pela concentração expirada de etanol no doente e também, se necessário, concentrações de sódio e de hemoglobina. Caso ocorra a síndrome, o tratamento deve ser o mais precoce possível. Primeiro, informar o cirurgião para apressar ou terminar o procedimento. O procedimento cirúrgico deve terminar e ele vai depender desse tempo cirúrgico e do volume absorvido para agravar a síndrome. Amostras de sangue para eletrólito, gasometria, hematócrito, hemoglobina, provas de coagulação, glicemia, amônia, se estiver usando glicina, é fundamental. Concentração de sódio plasmático também. Geralmente nós vamos ter um doente com hiponatremia pela diluição. Devemos então administrar NaCl a 3,5% lentamente, 1,5 ml por quilo por hora e no máximo de 100 ml por hora. Não devemos passar disso. Desaparecendo os sinais de hiponatremia, infundir NaCl, solução salina normal, NaCl a 0,9% e diurético, no caso a furosemida. Potássio plasmático também deve ser monitorado
porque a hiperpotassemia poderá estar ocorrendo pela hemólise. A mesa cirúrgica deve estar elevada a 30 graus, com elevação da cabeça e tórax. Considerar a possibilidade de intubação se houver falência respiratória. Coagulopatia pode existir se existir um tratamento adequado para cada uma delas. Tratar as complicações, como disritmias, hipotermias, edema, e considerar a necessidade também de ser instalado uma PVC e uma pressão arterial média. Só para finalizar, gostaria de trazer aqui uma mortalidade comparada com alguns tipos de cirurgia e situações, a da ressecção transuretral de próstata. Na Dinamarca, na Inglaterra e no Canadá foram feitos estudos que somaram quase 40 mil pacientes após RTU e 15 mil pacientes estudados após cirurgia cardíaca. E foi visto o risco de uma segunda operação e morte. A RTU teve uma incidência maior de segunda cirurgia e morte do que a cirurgia cardíaca. A reoperação foi 3,4% a mais e morte de 1,7% a mais na RTU. Comparada a RTU e cirurgia de próstata aberta, em quase 82 mil pacientes em 20 anos, nós tivemos que a RTU, né, teve um maior número de reoperações do que a cirurgia aberta e maior porcentagem de mortalidade e de infarto agudo do miocárdio. Chegando um trabalho de Roman à conclusão de que pacientes que absorveram 500 ml ou mais, veja que é bem restritivo, e sangraram 275 ml ou mais, apresentaram 4,4 vezes mais risco de infarto agudo do miocárdio. Um alerta, portanto, eu gostaria de deixar aqui. Aumenta a mortalidade na RTU. Tempo de ressecção maior que 60 minutos. Peso da glândula maior do que 45 gramas. Retenção urinária aguda. E idade avançada. Além disso, volume de líquido de irrigação utilizado, maior do que 20 litros. Absorvido, maior do que 1 litro. Sangramento, maior do que 300 ml. E presença de disritmias e edemas. Isso são pontos que aumentam com certeza a mortalidade na RTU. Nos últimos 30 anos, considerando esses fatores e controlando esses fatores, o índice de morte caiu de 2,5% para 0,2%. Portanto, fica aqui um pedido para que quem faz ressecção transuretral de próstata tenha cuidado com seus doentes, tenha um intercâmbio maior com a sua equipe cirúrgica para que possamos evitar a síndrome da ressecção transuretral de próstata. Eu gostaria de deixar isso como mensagem e agradecer a atenção de todos os senhores. Meu muito obrigado.